como é que nessa era de redes sociais você lida com a ignorância quando encontra resistência ao diálogo reflexivo, que é a base da filosofia, né? Olha, a educação, que é a minha atividade, a educação escolar especialmente, que é aquilo que eu me dediquei por tanto tempo e até hoje eu faço, ela tem por princípio que a ignorância é o nosso negócio. Isto é, ela não é um empecilho, é a razão de ser. Certo. Se nós encontrássemos pela vida, né, uma sociedade onde a ignorância não tivesse lugar, não haveria razão da nossa atividade. Portanto, ela não é um problema. Ela é a razão de ser. Existem pessoas que são tornadas ignorantes porque elas foram submetidas a condições de rarefação de formação, né, de indigência escolar, e há pessoas que escolhem a ignorância como caminho. A essas que escolhem a ignorância como caminho, é necessário tentar. Mas há um momento em que se deixa. Eu sou caipira. Os caipiras dizemos sempre, nunca tente ensinar o porco a cantar. Você vai irritar o porco e vai ficar exausto. É a nova versão de Não Dê Pérolas aos Porcos, é isso. É. Se você quiser ensinar um porco a cantar, a escolha é tua. Agora, quem é da área de educação não pode desistir. A gente insiste para ver se o porco canta, e há um determinado momento que ele poderá fazê-lo ou você desiste, né, e vai fora. No entanto, o fato de alguém não entender o que eu estou dizendo não necessariamente é uma questão da pessoa em si. Sim. O Mário Quintana, que é a minha grande referência, né, no campo da literatura, ele dizia algo que eu acho que vale. Ele dizia, sempre que o leitor tem que perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. Puxa. Eu, como escritor, brilhante. eu, como escritor, acho às vezes, Gabriel e Cília, que sou eu que sou burro. Nem sempre. Sim. Por isso, eu não posso desprezar, né, em tempos de redes sociais, a pessoa que não está concordando ou não está entendendo. Pode ser que o meu modo de aproximação, agora eu vou usar uma palavra do Rio de Janeiro, que foi para o inglês. A minha aproximação, que gerou o inglês approach. Approach, o meu approach. O meu approach. O approach é uma palavra que saiu do porto do Rio de Janeiro. Porque quando os marinheiros britânicos chegavam, né, o carioca, na época, dizia, eles estão em approach. De aproximação. Como você fala refri, fala pernil, está em approach. E o marinheiro ouvia e isso foi para o inglês, approach. Sensacional. Você não sabe se isso é verdade. Não, mas eu tô aqui olhando, isso. adorei. Você vai ter de conferir. E certamente é muito melhor do que a original. Com certeza. Que a origem original. Então, voltando ao que você lembrava, sim, né, a gente não pode, né, deixar de lado de modo nenhum a ideia de insistir. Há uma diferença entre persistência e teimosia. A persistência é quando você vai adiante, quando você enxerga a condição de êxito. Teimosia é já vista a impossibilidade de êxito continuar, né? Isso vale para casamento, vale para trabalho, vale para reportagem, vale para livro. Mas em alguma medida você torna a filosofia uma coisa mais acessível. Meu grande esforço, Gabriel, e a maior dificuldade que eu tenho é tornar a filosofia mais popular sem que ela seja popularesca. Isto é, que ela não se degrade. A gente falou muito sobre isso estudando você. Isso, que ela não perca a seriedade que ela tem de ter. Que não se comece a banalizar o pensamento filosófico. Né? Como diz o Clóvis de Barros Filho, tem que sentar em muito para entender Kant. Aliás, ele diz, como o cara passou anos para criar isso, e você acha que em 2 minutos você... da noite pro dia. Né? Não. Eu me coloquei isso não como tarefa messiânica, mas como modo de comunicação, fazer uma tradução de algumas coisas da filosofia para que as pessoas se seduzissem também nesse caminho. Haja vista, né, que, se a gente observa, a tradução da filosofia para o conhecimento mais comum retoma um pouco o ponto de partida. Claro. A filosofia grego-romana, mas a grega mais ainda há 2.500 anos, se dava na praça, Isso. na ágora, na praça pública. E ali não se supunha que as pessoas fossem letradas. A tarefa daquele que se entende como difusor, né, de um conhecimento mais refletido tem que ser torná-la mais acessível. E essa acessibilidade ao conhecimento filosófico não pode banalizá-lo. Eu quero sim que as pessoas curtam pensar a filosofia e ir buscá-la, mas sem entendê-la como mero delírio.
né? O Luiz Roberto Salinas Fortes, um grande professor da USP, que já faleceu, especializado em Rousseau, nos grandes filósofos da filosofia política, né, do mundo moderno, ele dizia, cuidado, a filosofia não basta para iniciá-la começar a delirar. Você está delirando, está filosofando. Não, é um pensamento sistemático, metódico, organizado, mas que tem que ser acessível. Conto eu, né, nós em 1992 tivemos a Eco 92. Eco 92. Em 2002, aconteceram os 10 anos da Eco 92 no Rio. E eu fui chamado para um programa de TV que fazia menção a esse tempo. Por ser um programa mais popular, né, de sábado à tarde, disseram a mim assim, dentro do bastidor, ainda no camarim, por favor, professor, não use palavras difíceis, senão o nosso público não vai entender. Eu disse, olha, você me desculpe, mas eu vou usar as palavras com uma coisa, eu vou traduzi-las. Porque se eu me recusar a usar as palavras, eu vou deixar as pessoas onde elas já estavam. Se eu usá-las e explicá-las, elas crescem comigo. Aquilo que está em mim passa para ela também. É que o senhor às vezes usa a palavra. Eu falei, você já viu eu usar sem explicar? Disse, não, foi tal que eu farei. Isso. E por isso eu comecei a minha fala falando que ali a gente tinha 10 anos em que a gente buscava recusar o biocídio. O assassinato da vida nas várias formas. Porque bio é vida, cídio é matar. Você já ouviu homicídio, suicídio? Fica mais nítido. Sim. Imaginar que eu tenho que repartir aquilo que eu sei no lugar de deixar a pessoa onde ela já estava. E, portanto, manietá-la dentro da ignorância. Mas é uma coisa meio quixotesca, né? Você tá lutando contra os moinhos aí. Que bom. Como é que chamava a namorada do Sancho Panza? Ai. E agora? Você sabe que isso o professor faz em sala de aula. Sim. Quase você chegou. Cunegundes. 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 Isso. Para que serve isso. saber uma coisa dessa? Em princípio, para encantar. Quando eu falo isso numa sala, num programa, num auditório, num teatro, não é para dizer assim, olha quanta coisa você não sabe, mas olha quanta coisa é gostosa saber. E quando eu falo assim, Cunegundes, e a pessoa faz o que você, se lhe fizer, que é, esse olhar do espanto, volta a Aristóteles. Aristóteles dizia que a filosofia nasce do espanto. Aquilo que é óbvio não te provoca. Aquilo que é o que o grande pernambucano, vivendo no Rio, Nelson Rodrigues, chamava de idiota da objetividade, é aquele que não se espanta. Ele colocava no futebol o sobrenatural de Almeida, que entrava em campo de vez em quando para que as coisas acontecessem, né, de modo inesperado. Por isso, sim, é preciso que a gente traduza, não para rebaixar. A ideia não é abaixar, né, a ponte, é levantar o rio. Não é nivelar por baixo, é nivelar por cima. O Manuel de Barros, nosso poeta cuiabano, dizia, tenho o privilégio de não saber quase tudo. Tenho o privilégio de não saber quase tudo. E a nossa, uma das maiores escritoras brasileiras, nascida na Ucrânia, né, que é Clarice Lispector, ela dizia que aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. E nesse sentido, qual é o meu gosto, Gabriel Cecília? É fazer com que aquilo que eu sei, que as outras pessoas saibam, e aquilo que elas saibam eu posso saber. Né? Portanto, é partilha.